Fala galera, hoje eu queria trazer uma série top 5, seria top 5 jogadores que eu mais gosto. Coincidência ou não, os 5 jogadores são brasileiros, né? Eu prefiro mais jogadores brasileiros, mais voltado à seleção brasileira também, que é uma seleção que obviamente eu torço. E aí eu queria fazer essa lista, né? São meus 5 jogadores favoritos. Eu pensei um pouco em trazer jogadores ao todo e não jogadores que estão assim, sei lá, começando, que nem eu gosto muito de ver o Vinícius Júnior e o Gabriel Jesus jogar, mas eles ainda não são consolidários craques, então eu iria ter que tirar tipo o Kaká dessa lista, então eu prefiro botar jogadores que já são consolidados, né? E, como eu havia dito, são 5 jogadores brasileiros. O primeiro é o Kaká, eu curto muito, curtia, né, o futebol dele, agora ele tá aposentado. A forma rápida dele no auge, ele tinha umas arrancadas sensacionais na seleção brasileira também. Entre 2006 a 2010 ele foi o cara da seleção. Ele começou no São Paulo, né, na base. Foi meio no começo ele jogou bem, o primeiro jogo dele foi numa final da Copa Rio, 2-1 no Botafogo, ele fez 2 gols. Logo no outro ano ele já foi ser campeão do mundo pela seleção brasileira com 20 anos, eu acho. E aí no outro ano ele foi pro Milan, acabou que no Milan ele virou craque, foi bola de ouro. Aí ele foi pro Real Madrid querendo um pouco mais, acabou que a lesão dele complicou, né? Ele teve uma lesão muito grave em 2009, e aí depois disso, 2010 ele teve ele foi bichado para a Copa do Mundo e foi bem ruim. Ele não foi tão bem quanto esperado no Real Madrid, fez algumas partidas boas. Aí ele veio, jogou um pouco em 2014 no São Paulo, né? Naquela subida que São Paulo teve em 2014, o São Paulo jogou relativamente bem aquele ano. O Cruzeiro foi muito melhor, por isso levou o título, mas a última passagem dele pelo São Paulo também foi bem rápida, né? Eu acho que foi uns 6 meses. Depois ele foi por Orlando City e e lá ele se aposentou. Nisso, no Real Madrid ele teve uma passagem pelo Milan, mas foi bem rápida, tanto que eu nem mencionei direito, porque foi bem rapidinho essa passagem do Milan que ele teve. A segunda, né, passagem dele que ele teve pelo Milan não fez quase nada, não levou a lugar nenhum, então foi bem rapidinho essa passagem que ele teve pelo Milan. E aí ele se aposentou no Orlando City, muitas pessoas achavam que ele ia encerrar a carreira no São Paulo. Acabou que ele terminou no Orlando City, fechou a carreira, né? E é um jogador que eu curto muito, né? E é um dos favoritos, é o tipo de jogador, nesse top 5, né? Seria o tipo de jogador que se tivesse passando um jogo eu assistiria, na certa. Segundo jogador dessa lista é o Ronaldinho Gaúcho, né? Eu curto também o futebol dele pra caramba. Eu acho ele, sei lá, o jogador mais habilidoso que teve na história do futebol. O futebol bonito, né? Não é à toa que o pessoal chama ele de bruxo. Além de ser um cara bem carismático nas redes sociais e tal. Os Gibres, fazia muito gol, ídolo no Barcelona, né? Ele começou no Grêmio nos anos 90, no final dos anos 90. Teve uma partida assim que ele destruiu contra o próprio Dunga, que era então, né, o capitão da seleção brasileira. Já estava um pouco mais velho, 35 anos e tal, Ronaldinho chegando lá com 18. Depois ele foi convocado pela Copa América, na Copa América de 97, né, de 99, e fez um golaço na Venezuela. Tudo bem, a Venezuela era fraca, mas fez um golaço e ali ele estourou de vez com aquela narração fantástica do Galvão Bueno. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. E aí só foi crescimento, né? Em 2001 também, ele chegou no PSG também porque ele saiu do Grêmio meio brigado, aí ele foi pro PSG. No PSG ele fez 2 temporadas sensacionais, foi campeão do mundo, né, em 2002 também, fez uma bela campanha. Aí foi pro Barcelona na temporada 2003, e aí a gente já sabe o que aconteceu, foi, sei lá, aí do máximo, deve ser um top 5. Eu acho que ele não chega no nível do Messi em questão de ídolo no Barcelona, mas ele tá lá em cima no top 5 ídolos do Barcelona. O Barcelona naquela época dos anos 2000 havia
Só ganhava campeonato La Liga e campeonato espanhol, e olhe lá, vinha numas crises muito ruins. O Camp Nou, que era o estádio deles, não enchia, então o Ronaldinho veio, trouxe mágica, acabou ganhando campeonatos e a Champions, né, que foi o auge ali para ele, tanto que venceu 2 bolas de ouro. Na época 2004, 2005, não tinha um jogador que chegava ao nível dele. Olha que naquela época tinha o Henry, o Shevchenko, Lampard, Eto'o, Ronaldo Fenômeno, Adriano, tudo jogador de ponta assim, e ninguém chegava no nível dele porque foram 2, 3 anos sensacionais. E depois chegou uma época que ele estava sendo substituído demais, que foi na temporada 2007, 2008. Acabou que ele saiu e deixou, né, o Messi seu cara do Barcelona. E depois ele foi pro Milan. No Milan ele também foi de altos e baixos, fez uma historinha boa no Milan, mas não conquistou tudo que conquistou no Barcelona, então as pessoas esperavam mais, né? Pelo menos eu mesmo esperava mais do Ronaldinho no Milan, mas mesmo assim foi bem legal, ele também fazia uns lances muito bons, eu adorava ele jogando no Milan e tal, a Champions League, que ele fazia, eu achava sensacional. Aí, depois que ele saiu do Milan, ele veio pro Flamengo, ganhou um campeonato carioca, fez aquela partida belíssima contra o Santos, né, naquele 5-2, 5-4, que ele e o Neymar também destruíram a partida. Para muitas pessoas é o melhor jogo da história que eles já assistiram. Eu concordo que é um baita jogo e felizmente eu não assisti esse jogo, né? Então, para mim não é a melhor partida, mas pelo que eu vejo assim, os replays é uma baita partida. Depois ele saiu também brigado pelo Flamengo e tal. Se não me engano, até processou. E aí foi pro Atlético Mineiro, onde as pessoas não davam muito valor assim pelo que ele era. E aí ele acabou que foi e jogou pra caramba no Atlético Mineiro, conquistou uma Libertadores, foi pro Mundial, perdeu, né, não é pro Mazembe, pro Raja Casablanca, mas mesmo assim é ídolo demais lá no Galo. Depois ele acabou indo pro Querétaro do México, também lá fez uma passagem até que boa, as pessoas não lembram muito, mas fez uma passagem boa pelo Querétaro. Chegaram em terceiro lugar no Campeonato Mexicano, e o Querétaro é tipo uma equipe bem média assim, que não chegava tão na frente, acabou que, claro, o Marte também elevou muito, e depois ele terminou a carreira no Fluminense. No Fluminense ele não jogou nem 10 partidas também, em 2015, né? Ele não jogou nem 10 partidas, não fez nenhum gol, então jogou muito pouco no Fluminense. Foi lá, eu acho que só para passeio mesmo, no Rio de Janeiro, e acabou se aposentando, mas isso não tira a genialidade dele, do que ele fez na seleção brasileira também. Foi sensacional, eu acho que ele merecia muito ser convocado em 2010, por mais que ele não estava no momento auge, mas em 2010 ele merecia mais que o Kleberson, que era reserva, por exemplo. Mas infelizmente ele teve 2 Copas, de 2006 ele não brilhou, né? Não foi a dele, mas de 2002 foi bem, tanto que ganharam a Copa do Mundo, né? E aí o Ronaldinho tá nessa lista de jogadores que eu mais gosto. O terceiro jogador dessa lista é o Neymar, Neymar Júnior. Ele é um jogador também muito habilidoso, que eu gosto demais, assim. Ele pode não ter nenhum carisma desses jogadores que eu disse, mas ele é um bom jogador. Ele vem sendo muito criticado, né, pelas atitudes dele. De fato, ele vem tretando pra caramba, fazendo muita confusão e polêmica, né. Mas eu acho que ele é, tipo, um craque diferenciado na seleção brasileira. Ele carrega uma responsabilidade do caramba por ser o único jogador assim craque da seleção brasileira, coisa que ultimamente só tem ele. Antigamente tinha mais jogadores, né? Mas ultimamente só tem ele, então ele carrega pra caramba. Ele ganhou uma Olimpíada, uma Copa das Confederações pelo Brasil. Se ele não tivesse se lesionado também, provavelmente teria levado a Copa América, já que seria mais fácil ainda o Brasil levar a Copa América com ele. E aí acabou que ele perdeu essa Copa América, mas pra mim ele é um jogador sensacional, bom de finalização, bom de habilidade, de falta também, ele é muito bom, eu curto demais o futebol dele, é um dos meus é um jogador atual, o meu favorito. Tanto que sempre que passa na TV eu não tento não perder nenhum jogo, porque eu gosto demais dele.
e de assistir o futebol dele, né? Ele começou pelo Santos em 2009, ele havia feito uma copinha razoavelmente boa em 2008, e aí em 2009 ele estreou, jogou um pouco, né? E aí em 2010 foi onde ele nasceu ali de verdade, jogou bem. Era naquela época que tinha o Robinho, o Ganso, o André, o Wesley e o Neymar, que era aquela galera que o Santos foi sensacional, eu adorava ver o jogo do Santos naquela época. E aí ele estourou, o Robinho saiu, ele continuou, em 2011 acabou levando a Libertadores e indo para a final do Mundial. Libertadores ele jogou muito bem, fez uma partida muito boa também, com aquele jogaço, né, com o Flamengo. Depois no Mundial ele acabou perdendo o Barcelona de 4-0, né, o Santos, mas mesmo assim, depois jogou 2012, 2013, 2013 ganhou a Copa das Confederações, foi pro Barcelona. A primeira temporada do Barcelona dele foi bem mais ou menos, teve alguns gols e tal, mas não foi tão fantástica, diferente da de 2014, 2015, que acabou ganhando a Champions League com ele, artilheiro junto com o Messi, né? Artilheiro, depois de ser artilheiro ele foi pro Mundial também, ganharam o Mundial, estava no melhor do mundo, né? Na minha opinião, eu acho que em 2015 ele merecia mais que o Messi, a bola de ouro, mas se você vê o conjunto, né? O Messi tem mais história, teve mais assistência e fez mais gols na La Liga, então se você for pensar assim, né, tem isso também, mas na minha opinião em 2015 quem merecia ganhar a bola de ouro, o melhor do mundo, era o Messi, até porque o Modric ganhou e sei lá, né, não merecia tanto quanto o Cristiano Ronaldo, o Neymar merecia também. Depois disso, fez um jogo sensacional na outra temporada com o PSG, aquele 6-1 para mim, sei lá, foi o melhor jogo que eu já assisti, foi sensacional, gostei muito. O Neymar destruiu naquele jogo, tem constentações, né, se o jogo foi roubado ou não, para mim foi mais ou menos, mas mesmo assim foi um jogaço. Depois o Neymar quis sair, né, ir pro PSG, queria ser o craque, ganhar a Champions League sozinho, ser o melhor do mundo, como a mídia sempre botou isso na cabeça dele. E acabou que ele fez uma temporada boa. A segunda temporada dele não foi tão boa assim, teve muitas lesões, e aí eu acho que começou a decair. A, a temporada dele, né, não foi, como não tinha sido tão boa, assim começou a decair, mas em comparação na seleção brasileira ele estava bem, em 2017 e 2018 a seleção foi muito bem, infelizmente perdeu aquela Copa, e aí deu a confusão toda do Kaikai, aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, né, o que aconteceu, e acabou que, tipo, ele tá bem mal no PSG e agora ele quer ir pro Barcelona. Não se sabe se ele vai ou não. Na minha opinião, ele deveria voltar pro Barcelona. Ele tem 27 anos, tem uma carreira ainda muito boa pra fazer. Ainda tem chance de ganhar, sei lá, umas 2, 3 vezes melhor do mundo ainda. Por mais que tem jogadores chegando aí, né? Tem o Mbappé do próprio time que joga muita bola, mas eu acho que ele ainda tem chance de vencer mais uma Champions se mudar de time, porque eu acho que com o PSG não vai, tradição, o PSG não tem muita. E agora é esperar, né, o futuro dele, que ele volte a ser o Neymar que a galera tanto gosta de ver, que decide os jogos, que joga muito bem e que eu curto pra caramba também, né? Então o Neymar tá aí na minha lista de jogadores que eu mais gosto. O quarto jogador dessa lista é o Ronaldo Fenômeno, né? Ele é um jogador que eu curtia demais o futebol dele. Na época auge dos anos 90, ele era muito rápido e habilidoso também. Então, ele era sensacional, fazia gol, era rápido, tinha tudo, né? Depois que ele sofreu a primeira e a segunda lesão, ele acabou que ele virou um jogador mais lento, ele acabou engordando demais também. Então não foi uma boa para ele, só que ele conseguiu se readaptar, né, e virar um jogador mais na dele, sabe? Um jogador mais quieto, que não é tão rápido, mas sabia fazer gol. Ele teve muito problema de lesão, ele foi pra Copa. Ele tava muito bichado, mas aí ele foi pra Copa, treinou, se dedicou e aí ganhou a Copa, né? Então aí ele virou realmente um ídolo. Também mesmo gordo no Corinthians, ele jogou muita bola, foi, sei lá, sensacional. Eu gostava muito do futebol dele, eu achava ele demais, assim, por ele ser um jogador mais, tipo,
que não tinha a rapidez que tinha antes, mas sabia fazer gol, era tipo um gênio, assim, então eu curtia demais. O futebol dele, sempre que passava também assistia. Adorava ele jogar no Real Madrid lá na época dos Galácticos, era sensacional. Ele começou no Cruzeiro nos anos 90, né, em 93. 94 também foi novinho, com 18 anos, para a Copa do Mundo. Nem estreou, mas foi campeão do mundo, né? Depois ele foi pro PSG, fez uma temporada sensacional, artilheiro do PSG e tal. Eu acho que ele não foi o artilheiro do campeonato holandês na época, mas fez uma temporada tão boa e já havia sendo campeão do mundo. Aí foi para Inter de Milão também, que jogou. Não, antes. Antes disso, do PSG foi pro Barcelona também, que ali ele jogou pra caramba, ganhou. Duas bolas de ouro, né? Ali no Barcelona arregaçou, assim, jogou muito bem, porque já tinha saído o Romário e aí entrou o Ronaldo, então foi tipo quase a mesma coisa, sabe? De craque pra craque. Tanto que depois saiu o Ronaldo, entrou o Rivaldo, depois ficou um tempinho sem, aí entrou o Ronaldinho, enfim, aí a gente já sabe o que acontece. Mas no Barça ele jogou muito e felizmente é, essa guerrinha que tem, ele não é mais considerado ídolo no Barcelona, mas na época do Barcelona foi sensacional. Ele saiu obrigado também do Barcelona, foi para Inter de Milão, jogou bem na Inter de Milão também, não tanto quanto no Barcelona, até porque ele vinha de lesão, mas fez uma temporada boa, fez temporadas boas, né? Foi campeão do mundo e ele estava na Inter de Milão. Depois que ele ganhou a Copa do Mundo, ele foi pro Real Madrid, nos Galácticos. Se eu não me engano, a primeira partida dele, ele meteu 2 gols lá no, no estádio do Manchester, que eu esqueci o nome. Foi 3-2 o jogo, se eu não me engano. Meteu 2 gols lá na Champions League. Então, tipo, tá todo mundo falando que ele tava gordo e tal, mas ele marcava. Aí ele jogou no Real Madrid. As pessoas esperavam mais dos Galácticos no Real Madrid, né? Mas acabou que eles ganharam uma La Liga na temporada 2006, 2007. É, e depois o Ronaldo, que não foi tão bem quanto esperado no Real Madrid, foi pro Milan. Acabou que no Milan ele jogou muito pouco, né? Acabou que teve a lesão. Aí depois que ele teve a lesão, ele rescindiu. Treinou muito no Flamengo. Aí deu uma confusão lá, tanto com os travestis, tanto que com os negócios que ele queria. No ele queria ficar no Flamengo, mas ninguém contatava ele, é o que ele dizia, né? Aí os flamenguistas ficaram pé da vida com ele, porque ele foi pro Corinthians. No Corinthians também, ele jogou pra caramba, ele fechou assim em 2009, foi sensacional aquela temporada. Se a Copa do Mundo fosse em 2009, ele com certeza seria convocado, porque em 2009, principalmente no primeiro semestre lá, que ele ganhou o Paulistão, e a Copa do Brasil, o Ronaldo jogou pra caramba, assim. Eu me lembro que eu sou São Paulino, né? Mas eu chegava a comemorar gols do Ronaldo ali em cima até em cima do São Paulo, aquele gol que ele saiu correndo. Foi mais rápido que o Rodrigo e bateu no cantinho do Bosco, naquela semifinal do Paulista. Eu também comemorei. Naquele gol do Corinthians, do primeiro gol dele no Palmeiras também, foi muito da hora. Comemorei pra caramba. A narração do Luciano do Vale também foi sensacional, ele gritando lá. E aí ele fechou a carreira não tão boa, porque em 2010 já foi um pouquinho menos, 2000 que acabou perdendo pro Tolima, né? E aí acabou dando tudo aquilo em 2011. Eu acho que ele perdeu em 2011 pelo Tolima. E aí depois disso ele se aposentou. Muitos torcedores não gostou, achou uma atitude covarde, porque perdeu na pré-Libertadores. Então, tipo, os maiores craques, que eram o Roberto Carlos e o Ronaldo, se aposentaram. Mas depois, pelo menos, né, o Corinthians ganhou a Libertadores, Mundial. Então foi um começo ali pro Corinthians se dar bem. Foi com aquela era do Ronaldo em 2009, pós-rebaixamento, que eles ganharam a Série B e aí foi ganhando tudo. E aí o Ronaldo fechou muito bem, fez aquele jogo de despedida em 2011 que foi bem legal também, eu adorei. E faz falta, né? Eu curto um centroavante raiz igual ele, que não tinha, tipo, não tinha chuva, sol, ele metia gol mesmo. Jogou na seleção brasileira pra caramba, foi por muito tempo o maior artilheiro da seleção, até o Close no 7-1 acabar com essa história. Mas agora tem a Marta, né, que tá com 17. Por mais que a Marta seja feminina e tal, mas a Marta é a maior
artilheira de Copas do Mundo. E eu lembro da Copa do Mundo de 2006, eu era pequeno, tinha 9 anos, mas me lembro pra caramba, o Ronaldo jogou muito, junto com o Zé Roberto, foram os melhores. Infelizmente, contra a França, acabou que a seleção brasileira foi chutar no gol, com um chute de falta do Ronaldinho lá pros 45 minutos do segundo tempo, teve pouca chance, e foi assim que ele acabou na seleção brasileira. Depois de 2006 ele não foi mais, mas mesmo assim tem uma história brilhante na seleção brasileira. É o segundo maior artilheiro, só perdendo pro Pelé. Aí vem, né, o Pelé, o Ronaldo, que tá em segundo ali. Provavelmente, se o Neymar tiver melhorzinho na carreira, ele possa passar, mas mesmo assim, eu acho que o Ronaldo é insuperável. Pós-Pelé, pra mim, ele, junto com o Romário, é um dos melhores que já teve. E eu curto pra caramba o futebol dele. E o quinto jogador e primeiro, na minha opinião, é o Rogério Ceni, é o jogador que eu mais gosto, que eu mais gostei de ver jogar. Talvez também, claro, eu torço pro São Paulo, sou São Paulino, o Rogério é o maior ídolo do São Paulo, né? Então tem isso também, mas não só por isso, até mesmo se eu não fosse São Paulino, eu ia achar ele um baita goleiro. Uma, porque é o goleiro com mais gols na história, e outra, também é o jogador com mais partidas na história, é o jogador com mais partidas em um clube. Enfim, tem tudo isso, né? É um goleiro, assim, sensacional. Ele começou no Sinop, lá nos anos de 92, de noventa. E aí em 91 ele chegou no São Paulo, né? Na base. Ficou na base por muito tempo. Foi reserva do Zete por muito tempo, tanto que no Mundial de 93 o titular era o Zete. Merecidamente, né? O Zete era um baita goleiro. Aí o Zete saiu, entrou o Rogério em 97 mesmo. E mesmo em 97 ele fez o primeiro gol dele de falta, né? Que o Muricy deixou ele bater a falta. Acabou que ele fez um gol de falta e daí ele começou a bater mais faltas, mais pênaltis e tal. Então se ele tivesse começado antes também seria mais gols ainda, né? Porque ele começou um pouco mais tarde. Ele chegou no São Paulo em 91, foi bater pênalti, sei lá, 7 anos depois. Foi fazer o seu primeiro gol 7 anos depois. Também, mesma coisa de partidas, né? Ganhou de tudo com o São Paulo. Eu acho que só faltou a Copa do Brasil, mas mesmo assim, ganhou Rio-São Paulo, ganhou Paulista, foi tri brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, foi o melhor jogador, né, do Mundial também. Então, tipo, ele tem uma carreira consolidada pra caramba. Agora ele é técnico, né? Ele foi técnico do São Paulo. No começo foi bem, mas com tantas mudanças, com tantos jogadores saindo naquela temporada de 2017, por mais que ele conseguiu a Florida Cup, foi saindo tanto jogador que não teve mais espaço. Acabou que perdeu de uma vez, perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Sul-Americana, foi eliminado no Paulista, ele tomou 3 eliminações, não tinha jeito, o São Paulo tava na zona de rebaixamento, e aí o Leco, que falou que ele ia ficar até o fim do ano, que é o presidente de São Paulo, no meio do ano mesmo, foi lá e tirou ele, e aí ele foi demitido, né? De estranho pensar um ídolo como o Rogério demitido. E muito injusto, né? Porque no outro ano ele foi contratado pelo Fortaleza. E aí no Fortaleza ele ganhou como técnico a Série B, ganhou o Campeonato Cearense, foi finalista na primeiro ano no Campeonato Cearense, né? Perdeu pro Ceará, depois ganhou a Série B com uma campanha sensacional. Teve uma época que foi meio baixa o Fortaleza, mas depois o Fortaleza voltou e foi campeão merecidamente, melhor time da Série B de 2018. Ganhou os campeonatos cearenses também, merecidamente, melhor time. Ganhou a Copa do Nordeste, né, a Olympics League, também merecidamente, fez uma boa campanha, empatou muito, mas fez uma boa campanha, tá fazendo uma campanha no momento razoável com o Fortaleza, não é de se esperar. Tá tendo alguns problemas de arbitragem por causa do VAR, né? Todo mundo reclamando e tal, mas tá fazendo uma campanha já esperada, que não era ser rebaixado e nem estar lá na ponta, do 10º ao 13º, a campanha do Fortaleza que vai ser, não tem muito
a se inspirar. Mas em questão de jogador, como havia falado também, sensacional, ganhou a Copa do Mundo, não titular, né? O titular foi o Marcão, baita goleiro também, mas mesmo assim ganhou a Copa do Mundo, jogou alguns jogos pela seleção, então ele teve uma carreira muito boa, muito consolidada, é um motivo de eu gostar muito dele, pelo amor dele no São Paulo. Eu virei São Paulino não por causa dele, né? O motivo de eu virar São Paulino aí já é uma coisa mais pessoal, foi porque eu queria uma camiseta da seleção brasileira, mas eu pensava que a seleção brasileira chamava Brasil, que eu pensava que a seleção brasileira chamava São Paulo. Acabou que eu ganhei uma camisa de São Paulo, eu falei, ah, tá bom, né? Tudo bem, eu vou usar essa camisa de São Paulo. Meus pais são corintianos e mesmo assim eu peguei, ninguém falou nada. E aí no outro ano eu comecei a acompanhar mais São Paulo e tal. Gostei do Rogério Ceni, tenho algumas camisas dele também nessa época. E acho ele, sei lá, o maior ídolo meu no quesito futebol. Tanto as defesas, tanto tudo que ele fez pelo meu time e por ser um ídolo pra mim, né? Como um jogador excepcional. Muitas pessoas acham ele chato pra caramba, mas eu acho que ele é bem concentrado. Eu vejo as entrevistas, as coisas assim. Ele é um cara que quer vencer o tempo todo, né? Era até como quando ele era jogador, ele já era um técnico ali, ele já mandava ali no vestiário, e isso era bem interessante, bem legal. Um cara bem pulso firme. E é isso, galera, que eu queria mostrar minha top 5 jogadores que eu mais gosto. O vídeo deve ter ficado enorme, mas eu queria falar de cada um especificamente, de cada clube, de cada passagem pela seleção brasileira. Foram 5 jogadores brasileiros mesmo, que eu curto mais jogadores brasileiros. Claro, eu curto pra caramba o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ibrahimovic, o Rooney, enfim. E era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixe seu like. É isso, galera. Valeu e tchau.